Roberto Mendonça aqui com vocês para mais um vídeo aqui no nosso canal Psicanálise e Afins. Estamos aqui numa série para falar de RSI, de nós, de tranças, e hoje esse é o nosso assunto, né? Os nós e as tranças. Só que a gente sempre vê lá as cordinhas do Lacan, aquelas cordinhas de barbante e tudo mais, mas nem sempre a gente pensa como é que aquilo se organiza, não é verdade? Então tá, hoje vamos ter uma ideia aqui sobre nó, sobre trança e como é que isso aparece na obra do Lacan. Simbora, vamos lá. O que a gente tem que pensar é que essa segunda clínica lacana, que a gente chama de a clínica borromeana, né? Ela tem uma teoria matemática por detrás dela extremamente interessante, uma das teorias matemáticas mais modernas que a gente tem, e surgiu aí no finalzinho do século XIX, alguma coisa desse sentido, mas poucas pessoas entendem ou conhecem esse percurso do Lacan por essa nossa, tá? Então, vamos primeiro, para a gente poder entender um pouquinho disso do Lacan, a gente entender um pouquinho dessa matemática que está por detrás. Vamos lá. Primeiro ponto, então, é definir o que é um nó. Tá? Um nó é uma curva inserida no espaço, então no espaço 3D, fechada e sem autoinserções. Vamos tentar entender isso aí devagarinho. Primeiro, ele é uma curva, então uma linha vai fazer uma curva, tá? Essa linha tem que estar no espaço 3D, a gente vai ver porque ela vai fazer cruzamentos, e ela não pode ter autoinserções, passar por dentro de si mesma, tá? E ela ainda tem que ser uma curva fechada. Então, sabe aquele nozinho que a gente dá no sapato? Que lá é um nó? Não, que lá é um laço, que ele deixa pontas soltas. O nó não tem pontas soltas. Um nó, na verdade, é isso aqui, ó. Ok? Esta é a figura de um nó. A garrafa de Klein, por exemplo, que a gente viu alguns vídeos para trás, ela não pode ser pensada como um nó, porque ela tem uma autoinserção. Não é assim? A gente pega o touro, a gente não entrou por dentro do próprio touros ali para poder produzir a garrafa de Klein? Sim. Vocês não viram como que é? Volta aí, a gente tem alguns vídeos sobre a garrafa de Klein, bastante interessantes. Podem dar uma olhada aí e dar uma relembrada. Voltamos aqui para os nós, então. A grande preocupação da teoria dos nós é com a equivalência de duas ou mais curvas e com a classificação dessas curvas. Tá? Vamos tentar explicar melhor isso aqui. Qualquer curva, indiferente da forma dessa curva, pode ser deformada, mexida, torcida, por um conceito que a gente chama de transformação topológica. Essa deformação não pode ter rompimentos, não pode ter cortes, a gente não pode fazer e desfazer cruzamentos, não, só mexi para lá, para cá, estiquei, puxei e aquilo ali, né, só com a deformação mudou de uma figura para outra figura, de uma curva para outra curva. Isso a gente chama na teoria dos nós de isotopia. Uma curva tem uma isotopia com outra curva, ok? O que não interessa mesmo na teoria dos nós é se duas curvas, então, são equivalentes ou não. Por exemplo, se elas possuem o mesmo número de cruzamentos e que esses cruzamentos não conseguem ser desfeitos se você não cortar. Ou seja, eu tenho essa rodinha aí. Se eu não cortar, eu não consigo transformar ela numa rodinha com cruzamentos. Tá? Vamos entender isso aí. Vou colocar três figuras aí para vocês verem. A primeira é um nó trivial. É um nó, na teoria matemática, isso é um nó, como eu já disse, e ele não tem nenhum cruzamento. A figura do meio é um nó de trevo. O nó de trevo é também uma curva fechada, tá? Então ela é um nó, mas ela possui três cruzamentos, né? Ela é trançada em si mesma e faz três cruzamentos. A última figura é um nó de trevo falso. Ela também tem três cruzamentos, mas não são cruzamentos verdadeiros. Se a gente pega e desfaz e torce, a gente vai ver que ela na verdade é um nó trivial. Então, a figura e o falso nó de trevo, ela é equivalente ao nó trivial. Já o nó de trevo verdadeiro não é. A dificuldade é que um nó, dessa maneira que a gente está vendo no desenho, que é um nó planificado, né, ele não apresenta, né, se a gente não faz pequenos cortes, ele não vai apresentar qual parte passa por cima da outra, se essa linha passa por cima dessa ou vice-versa e tudo mais, e a gente acaba se enganando com esses cruzamentos. Para isso a gente faz essa pequena estratégia, assim, essa pequena macete que a gente cria, que uma linhazinha aparece cortada, tá vendo? Essa linhazinha que aparece cortada, ela
representa que aquela linha está passando por debaixo e a linha que não está cortada está passando por cima. Tá? Eu acho um jeito simples da gente pensar. E com isso aí a gente consegue ver diferença entre as figuras. Por exemplo, olha aí, no nó de trevo, a gente já tinha apresentado anteriormente, o nó de trevo e o falso nó de trevo. Notem que o cruzamento embaixo é igual, o cruzamento à direita é igual, e o cruzamento à esquerda já não é igual. Esse que está marcado de vermelho, a gente tem cruzamentos diferentes. Ok? Consegue notar que o que passa por cima e o que passa por baixo são diferentes? Sim, essa é a diferença. Isso aí faz com que o falso nó de trevo seja possível de ser transformado, né, de uma maneira, assim, por simples deformação, por simples torções, em um nó trivial. Outra coisa importante para a gente aprender sobre os nós é a notação. Como que eu anoto, como que eu classifico os nós? A notação mais famosa que a gente tem é a de Alexander Briggs. Ela é bem simples e ajuda bastante, tá? Ela é composta de 2 ou 3 algarismos. Vamos entender. Tá aí os algarismos aí. O maior deles representa um número mínimo de cruzamentos. No nosso exemplo aí seria uma figura que tem 6 cruzamentos. Tá? O número sobrescrito, o número de cima, representa quantos elos tem numa cadeia. No nosso caso aí, 3 elos, ou seja, a gente vai ter 3 rodinhas que estão entrelaçadas. Se fosse apenas uma, como é o nó de trevo ou como é o nó trivial, aquele ali não teria esse número, aí seria uma figura com apenas 2 números, ok? Já o número subscrito, que é esse número de baixo, aí a gente tem no nosso exemplo o número 2, representa o lugar dessa cadeia ou desse nó na tabela de Alexander Briggs. Aí no caso nosso a gente tem, né, o número 2, ou seja, existe um outro nó, uma outra cadeia com 6 cruzamentos e 3 elos, que está antes e pode existir algumas outras depois também. Essa aí é a dificuldade dessa classificação, né? Mas a outra parte é bastante interessante. Esse que a gente deu o exemplo, 632, é o famoso nó borromiano de 3 elos do Lacan, que a gente consegue ver aí. Vocês podem ver que a gente tem 3 elos e a gente tem 6 cruzamentos, ok? E essa figura fica na posição 2 da tabela de Alexander Briggs, uma tabela que vocês conseguem achar facilmente aí na internet, ok? Por fim, então, vamos apresentar um panoramazinho bem rápido do que é trança, porque a trança é exatamente o nó com o tempo. Vamos pensar assim para vocês entenderem. Eles começaram a ser estudados ali por volta de 1930 para auxiliar justamente nessa questão do estudo dos nós. Várias das propriedades das tranças são idênticas às dos nós, afinal, a gente pode pensar a trança como um nó aberto. Se o nó é uma figura fechada, inserido no espaço 3D e tudo mais, não foi assim que a gente falou? Então a trança é a mesma coisa, só que aberto. Aquela rodinha se abriu e aí a gente trança. Enquanto um conceito, a gente pensa as tranças como linhas curvas que se unem nos pontos da face superior de um cubo a pontos correspondentes na face inferior do mesmo cubo. Olha só essa imagem aí, feita em 3D. É assim que a gente pensa matematicamente a trança, ok? Está dentro de um cubo, tem as cordinhas que trançam ali dentro, que passam ali por dentro, e elas estão ligadas no topo do cubo e embaixo no cubo. Assim como nos nós, as tranças também podem sofrer aplanamentos, né? Elas não precisam estar em 3D, como a gente está aí, a gente consegue desenhar elas em 2D, e então vão ser representadas aí, como a gente está vendo nessa outra figura. Lembrando que aí tem 2 linhas, está vendo? Como se fosse a face de cima do cubo, a face de baixo do cubo, as linhazinhas, a linhazinha que está cortada, é a que está passando por trás, e assim por diante, da mesma maneira como lá nos nós. Aí a gente pode fazer mais uma operação interessante nas tranças, que é a operação de somar tranças. Por exemplo, a gente tem aí nessa trança que a gente apresenta 3 linhas, 3 curvas, né? E a gente pode imaginar que essa trança alfa que a gente está vendo, a gente pode somar ela com a trança beta, que é a trança que está logo do lado. E aí a gente teria essa outra trança que é a trança alfa-beta. Tá vendo? É a continuidade de uma trança com outra trança e aquilo caminharia. A gente pode pensar também, vocês lembram do nó trivial? Simplesmente uma rodinha? Pois é, a gente também tem uma trança trivial. Essa aí. Falar que isso é uma trança é interessante, né? Mas sim, essa é uma trança trivial. Para finalizar então, só para a gente ver essa relação das tranças com os nós, vamos pensar assim, ó, a gente tem 3 curvas
né, que estão aí nesse espaço 3D, bonitinho, tudo, seguindo todas as regras para ser uma trança. Imagina que eu pego essa parte de baixo e com a parte de cima da mesma cor. A gente está usando 3 cores aí, verde, azul e vermelho. Então, a parte de baixo eu faço um ciclo e fecho com a parte de cima da azul. Depois a parte verde, eu pego a parte de baixo e fecho com a parte de cima. A vermelho, a mesma coisa. O que eu vou ter? Eu vou ter um nó borromeano. Ou, matematicamente, como a gente diz, uma cadeia browniana. Essa, então, é uma apresentação de como uma trança se transforma em um nó. Vamos aprender a fazer isso? Vamos sim. Próximo vídeo, nós vamos fazer tudo isso aqui com as cordinhas. Vamos ver se a gente consegue? Mas aí, até semana que vem, quando a gente estiver fazendo esses vídeos, eu vou ter que te pedir aquilo de sempre, né? Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, curte, compartilhe com seus amigos, deixa os seus comentários, visita a nossa página lá, psicanaliseafins.com.br, lá tem falando do nosso curso de Fundamentos da Psicanálise de Freud e Lacan. Um pouquinho disso aí, o módulo 10 vai ser todo sobre uma clínica borromeana. Vale a pena, hein? Conto com vocês lá. Grande abraço, até mais!